Bom dia, a graça e a paz do Senhor. E hoje eu, diaconisa Cíntia, venho tratar a terceira devocional que tem por tema o poder de Deus sobre Dário, que é referente à quinta lição da nossa EBD. Zorobabel recomeça a reconstrução do templo. E o texto base encontra-se em Esdras 5, do 13 ao 17. Mas também vou ler o verso 1 do capítulo 6, que diz assim: Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se reedificasse e até os utensílios de ouro e prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém, e os levou para o templo da Babilônia. O rei Ciro os tirou do templo da Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhe: Toma estes utensílios, vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e fazes reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio este Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus, que está em Jerusalém. E desde então para cá se está reedificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parecer bem ao rei, busque-se na casa dos tesouros do rei que está em Babilônia, se é verdade que se deu uma ordem pelo rei Ciro para reedificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isso nos faça saber a vontade do rei. Então o rei Dário deu ordem e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. Meus amados irmãos, sabemos que quando muitas vezes nos levantamos para fazer a vontade de Deus, os inimigos também se levantam. E aconteceu que quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam: a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo e sobre o rei Dário. E os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dário, que agora reinava sobre todo o império persa. O rei Dário mandou que os seus escrivães verificassem o referido edito de Ciro e se ele havia dado realmente ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação nos registros dos editos do rei da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro, e assim o rei Dário confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Que nesta manhã possamos meditar nesta palavra. Muitas vezes, quando nos levantamos para fazer a obra do Senhor, para cumprir os seus mandamentos, o inimigo vai sim se levantar contra as nossas vidas. Muitas vezes somos atingidos espiritualmente e até mesmo fisicamente. Mas, da mesma forma que Deus estava com o seu povo para edificar o templo novamente, a gente pode ver nas devocionais anteriores que era desejo do coração de Deus reedificar o templo. Então Deus estava naquele negócio. E quando Deus está no negócio, amados irmãos, não tem inimigo que se levante contra o povo de Deus.
Então, que possamos nos agarrar a essa palavra, que possamos perseverar, que possamos lutar, que possamos ouvir a voz de Deus, né? E seguir o que Ele nos ordena. Porque quando nós seguimos a vontade de Deus, quando damos ouvidos à Sua palavra, à Sua vontade, podemos ter certeza que o inimigo ele vai se levantar, mas ele vai se levantar sempre para cair, sempre para perder. Porque no final, como foi aqui, na edificação do templo, vai prevalecer a vontade do Senhor na minha e na tua vida. Que todos tenham um dia abençoado na presença do Senhor.